influenciadora digital dessa semana é psicóloga e empresária, senhoras e senhores. Estou falando de Gislene Izquierdo, ela que tem mais de 1000 vídeos publicados no seu canal do YouTube, quase 480 mil inscritos e cerca de 15 milhões de visualizações. Ela também está no Instagram, Facebook, LinkedIn, Spotify, blog, onde publica todos os dias conteúdos. Bora lá bater um papo com ela, vem comigo. Aquela pessoa que se acha boazuda, que trata as outras pessoas inferiorizando-as. No fundo, a autoestima dela é soterrada. E já estou aqui com ela, Gislene! Uau, 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 uau! Uau mesmo! Não é? Eu gosto desse termo uau, porque você já começa expandindo, abrindo assim, não é? E chamando as pessoas para você. Já tem que jogar energia lá em cima. Me diz uma coisa, a comunicação sempre fez parte assim da sua vida? Você sempre olhou para a comunicação como algo que brilhava assim em seus olhos? Na verdade, sim e não. Sim como algo que eu almejava, mas não porque era algo que eu tinha medo. Então eu tinha vontade, por exemplo, eu me lembro de eu criança de montando umas tendas assim, como se fosse de circo para brincar na minha casa e fazer apresentação para os meus pais. Mas se chegasse alguém que eu não conhecia, eu já dava aquela travada. Porque eu tinha muito medo do que as pessoas iam pensar. E se eu errar? O que vão pensar de mim? E se vão me julgar? Vão me criticar? Mas aí na faculdade eu consegui vencer isso. Aí você decidiu compartilhar com as pessoas o seu aprendizado. Como que foi isso? Como que deu esse clique, essa ficha caiu? Eu tinha muitas amigas que também sofriam da mesma coisa que eu, e eu participava de grupo de jovens, então eu falava, onde eu queria estar lá na frente também, mas eu tinha esse medo. Conforme eu fui aplicando em mim o que eu aprendia nas aulas e dava certo, eu ia compartilhando com as minhas amigas. Aí eu via que também dava certo, aí eu comecei a compartilhar na igreja. Aí eu vi que também dava certo, comecei a compartilhar nos estágios que eu fazia, já na área de recursos humanos. E aí eu já comecei a dar palestras, já comecei a dar treinamentos dentro da igreja e dentro do estágio que eu fazia. E aí não parei mais. O seu canal hoje bomba no YouTube, Instagram também. Como que se deu essa explosão? E eu me lembro que um dia eu fui ministrar um treinamento numa multinacional aqui da região, só que eu dava treinamento para os estagiários. E aí tinha uma empresa de São Paulo dando treinamento, o mesmo tema, para os analistas, para os supervisores, assim. E eu descobri o quanto eu ganhava. Sei lá, tipo, eu tava ganhando 1 e esse profissional de São Paulo tava ganhando 8. E o feedback que eu tinha era que o meu treinamento, a minha didática, era muito melhor que a do cara. E aí eu decidi que eu não ia só dar treinamento aqui na região, mas que eu ia dar treinamento em São Paulo. Porque é muito comum a gente ter consultorias de São Paulo dando treinamento em Londrina. Mas consultorias de Londrina dando treinamento em São Paulo não é muito comum. Mas eu falei, não, é isso que eu quero. E eu comecei a trabalhar para isso. Então, de 2008 até 2014, eu viajava muito, mas assim, é muito mesmo. Tinha semanas que eu ficava tipo 2 dias em Londrina. E eu sou casada, meus filhos nessa época eram pequenos. E aí eu falei, bom, tá maravilhoso, eu consegui o posicionamento que eu queria, só que a minha vida pessoal tava trincada. Eu falei, não é isso que eu quero. Então eu quero continuar atingindo mais pessoas, eu quero levar minha mensagem para mais pessoas, mas eu quero estar ao mesmo tempo mais com minha família. E eu comecei a me organizar para daí 2015 eu ir pra internet. E aí depois eu nunca mais parei. Como que é a tua rotina, assim? Quantos vídeos você grava por semana? Hoje, no dia que a gente tá batendo esse papo, eu faço uma live por semana no canal do YouTube, que inclusive vai ao ar toda segunda-feira, 12h30. Eu chamo essa live de Gi Responde, porque eu recebo muitas perguntas e eu não conseguia responder a todos. Então a gente pega os temas que as pessoas mais pedem e aí vamos lá e organizamos isso numa live. E com toda essa crescente de gerar conteúdo, enfim, a gente decidiu fazer a live de Gi Responde de segunda, só que todos os dias a gente quebra esses conteúdos longos, que é 1 hora, 1 hora e meia, em pequenos clipes. Então a gente tem todo dia um conteúdo no YouTube, por exemplo, com um vídeo mais curto, e na segunda-feira é essa live longa. Agora no Instagram, todo dia tem conteúdo. Qual que foi o vídeo seu que deu um boom, assim? O primeiro vídeo que deu um boom foi um vídeo sobre técnicas de pregação. Eu recebia muita pergunta de pastor e padre, como é que eles podiam usar da oratória na igreja. E aí eu respondi, e esse foi o primeiro vídeo que explodiu. Dica número 1, oração. Não adianta querer ir lá fazer uma pregação se você não tiver abastecido, se você não tiver com a sua vida de oração em dia. Depois desse, que é o vídeo que mais bomba até hoje, é um que eu falo sobre hábitos que destroem a autoestima.
que foi um vídeo completamente despretensioso. Comparação. Comparação definitivamente é algo que mina a sua autoestima e que mina também a autoestima das pessoas ao seu redor. Quando que deu esse clique assim que você descobriu que o segredo estava na comunicação? Você lembra que eu falei que eu dava treinamento para os estagiários? Um desses treinamentos era de técnicas de apresentação e oratória. E eu nunca tinha dado um treinamento desse. Daí eu pensei, bom, eu vou ensinar para as pessoas o que eu faço. E aí fui pesquisar, fui ler coisas em português, coisas em inglês e montei o meu método, que eu já usava, mas que ele não estava orquestrado. E naquele treinamento eu falei assim para as pessoas, eu falei, esse treinamento pode ser um tiro no meu pé. Porque eu tô te ensinando tudo que você pode fazer e tudo que você não deve fazer. E óbvio, as pessoas passaram a me analisar, mas aí eu me apaixonei. Lógico que você percebe muitas falhas de comunicação dentro das empresas. Qual que é a falha mais comum, o problema mais comum a ser enfrentado hoje dentro dos negócios? É a falta de conexão, partindo do pressuposto que o óbvio não deve ser dito. Ah, isso é óbvio, não vou dizer. Só que, pô, se é tão óbvio, por que você não viu? E aí? Eu não falo, ou 2, quando eu falo de uma forma que não vai gerar o resultado que eu quero. E aí você não faz o que eu pedi, eu fico pé da cara porque você não fez e eu atribuo a responsabilidade a você e não a mim. E a responsabilidade de da comunicação é de quem fala e não de quem escuta, apesar de eu estar falando aqui e eu querer que a responsabilidade fosse sua, mas no caso é minha, né? Então esse é o primeiro ponto que eu percebo que as pessoas têm que mudar. Você acredita que se as pessoas olhassem para a comunicação que elas desenvolvem dentro da empresa, elas teriam um recurso suficiente ali para crescer? Com certeza. Só que a primeira comunicação, Rafa, é a comunicação que eu tenho comigo. Então, se eu digo pra mim, eu líder de uma empresa, eu não tenho recurso suficiente, eu não vou fazer acontecer. Agora, se eu paro e digo o que eu posso fazer para que eu tenha um recurso suficiente para alcançar o resultado que eu quero, ou para transformar o que eu tenho no meu próximo passo para eu comprar, sei lá, um equipamento que eu preciso. A primeira mudança tem que ser na comunicação que eu tenho comigo. O que eu posso fazer para que, com o recurso que eu tenho hoje, eu consiga alcançar o resultado que eu quero. Mas olha só, isso é um programa de TV. Então, em programa de TV, a gente faz perguntinhas de programa de TV! Aê! É o quadro dentro do quadro. Pensa rápido. Solta a vinheta aí, amigo editor. Um filme que eu amo divertidamente. Pare o pedi! Chaves em posição! É só dar o comando, senhor! Um livro. Inteligência Positiva. Uma música. Can't Hold Us. Vamos ouvi-la. Por que essa música? Porque é a música que eu uso nos meus treinamentos, ela diz, aqui estamos de volta, esse é o momento, essa é a hora, vamos lutar até o fim, então mãos pra cima, nem o teto te segura. O pessoal tá trabalhando ali. Folguei. Uma comida. Aqui é assim. Uma comida, na verdade, é uma fruta, limão. Sou tarada por limão. Olha só, agora é aquela frase poética. Um grande momento da sua vida. Meu casamento. Ganhou pontinhos. Uma frase ou pensamento, Gi? Uma frase ou pensamento, hoje melhor do que ontem, sempre. Gislene Esquerdo não vive sem? Limão. Deveria falar meu marido, meus filhos? Não tem deveria, não tem. É mas o que é saiu. Porque limão é limão importante. me faz feliz. Gi, quero te agradecer. Ai, obrigada, quero te parabenizar Rafa. pelo sucesso, pelo brilho nos seus olhos que conecta assim que você liga a câmera e conversa com o seu público, pela sua missão de vida de querer transformar pessoas. Obrigada de coração e obrigada a você por estar aqui com essa equipe linda que está aqui nos bastidores fazendo tudo isso aqui acontecer. Aê, uau, gente!